Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu gostaria de falar diversos assuntos com vocês. Uma coisa que o Criador tocou no meu espírito, no meu coração, muito interessante. Ensinamentos que Ele me passou, os quais eu também gostaria de compartilhar com vocês. Então, meus irmãos, qual que é a história, né? Quando eu fiz o vídeo uns dias atrás sobre o homossexualismo, acabou que teve alguns comentários criticando, né? E principalmente um comentário que chamou a atenção, meio nada a ver, falando sobre que não foi Deus que criou o ser humano, que foi os Anunnaki e não sei o que. Isso acabou me deixando indignado e no vídeo seguinte eu comentei sobre isso e acabei perdendo um pouco a paciência, né? Só que o pai me revelou algumas questões de maturidade no qual ele me mostrou que eu não fui perfeito neste dia e que nós precisamos ser perfeitos, sim. Então eu vou explicar para vocês exatamente. A palavra nos diz o seguinte: o Sermão da Montanha, que é uma das partes mais importantes da Bíblia, e a pregação do Messias, que resume muitas coisas. A sabedoria contida naquele sermão, se você aplicar isso na sua vida, porque muitas vezes a gente quer estudar muitas coisas, né? Quer, nossa, estudar os manuscritos antigos e os detalhes do Velho Testamento. E isso é importante, isso é bom, nos alimentar da palavra. Mas nós temos que ser praticantes da palavra. Então, se a gente aplicar a sabedoria que o Messias nos ensinou ali, já é o suficiente para você desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Então lá ele nos fala para bendizer os que nos maldizem e orar pelos que nos perseguem. Agora, eu não estou dizendo que eu me sinto perseguido, não. Os comentários dos irmãos, na verdade, foi uma bênção do Criador, porque fez com que eu pudesse orar por eles. Então eu acho que o fato deles terem comentado nesse vídeo, mesmo que tenha sido uma atrocidade racional, do ponto de vista da nossa racionalidade da salvação cristã e da criação, né? Assim, não é motivo para ficar irritado. Na verdade, é um motivo de comemoração, porque se eles chegaram a um canal relativamente pequeno desse e chegaram a comentar no vídeo, eu pensei assim, não foi uma estratégia inteligente de Satanás, foi algo que veio do Criador. Porque o que eu fiz? Eu estou orando por eles agora. Então, Satanás não foi inteligente, porque ele não conseguiu fazer aquilo que ele queria. Na verdade, o Criador me ensinou coisas com isso. Então, dessa forma, olha o patamar que o Messias, que Jesus, Yeshua ou Yahusha, chamem como quiser, elevou. Olha o que o Cordeiro elevou no patamar. Nós temos que orar pelos que nos perseguem e bendizer os que nos maldizem. Será que nós temos feito isso? Eu particularmente não tenho feito isso. Eu preciso melhorar, eu preciso falar bem daqueles que falam mal de mim. Olha o nível, né? E não rebater na mesma moeda. Então, assim, se a gente exerce isso, porque o evangelho é sacrifício, certo? Na hora é fácil falar, mas na hora ali é difícil de exercer essa sabedoria, essa perfeição. Só que se nós exercemos isso, na hora o Criador já vai te inundar com o amor dele, com a sabedoria dele, e ele vai poder desatar as bênçãos dele na nossa vida. Por quê? Porque também nós não merecemos a misericórdia, nós não merecemos tudo aquilo de bom que ele nos tem concedido. Até mesmo padecer pelo Evangelho, até mesmo uma alma de um amigo nosso que é salva, que entrega a vida para o Messias, tudo isso vai juntando galardão para o mundo, para a vida vindoura. Então são coisas maravilhosas que o Criador nos permite passar e que nós nem merecemos. Então, dessa mesma forma, nós temos que ser misericordiosos por causa da grande misericórdia que Ele nos concedeu. É por isso que nós temos que bendizer os que nos maldizem. Então vamos começar a aplicar isso. Vamos parar de querer
um evangelho super gourmetizado ou algo assim, ficar focando em campos muito de detalhes da palavra, mas esquecer da parte simples do evangelho, que é simples, né? Então, eu achei isso muito interessante. E eu estava lendo esse livro aqui ontem, do Robson Martins, Forjados para a Última Hora. E o Criador me deu uma palavra perfeita, que caiu como uma luva para essa situação. Muito mais do que isso que eu acabei de falar para vocês. Então, olha este trecho aqui de 2 Timóteo 2, do versículo 24 a 26. Olha o que diz aqui. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amigável para com todos. Aliás, amável, perdão. Capacitado para ensinar, paciente. Deves saber corrigir com mansidão os que se te opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Ou seja, nós sabemos que quando uma pessoa cai num engano desse nível assim, essa pessoa está seguindo a vontade do diabo, porque caiu na armadilha dele. Porém, qual que é o nosso papel como servos do Altíssimo? Não discutir, mas ser amável, porque se nós discutirmos, nós estaremos sendo como o mundo, certo? Porque o Evangelho é racional, sim, só que nós não estamos aqui pela racionalidade, certo? É muito interessante quando a gente vê a parte arqueológica, o mundo espiritual, a criação, tudo confirmando a palavra do Criador. A parte racional é muito interessante. Só que a verdade é que nós não estamos aqui pela racionalidade, mas sim pelo Espírito do Criador. Então, quando nós estamos padecendo pelo Evangelho, passando por momentos difíceis, e o Criador toca o nosso coração, quando nós clamamos a Ele, buscamos a presença dEle, o que nos faz permanecer quando tudo parece que não está valendo a pena, dá vontade de desistir? É literalmente o amor dele que ele derrama, a paz que ele coloca como um bálsamo sobre as nossas cabeças, nossa vida, a presença que não tem nada que se compare nesse mundo, sabe? Quando você está louvando ao Criador, você se entrega a Ele, se rende a Ele. Então é isso que nos faz permanecer, e não a racionalidade. A racionalidade, ela é um meio pelo qual nós persuadimos os homens à fé e pelo qual também nós edificamos a nossa fé, mas ela não é a base, não é o principal, sabe? Então, dessa forma, nós temos que ser pacientes, capacitados para ensinar e corrigir com mansidão os que se opõem a nós, né? Na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento e os conduza ao conhecimento pleno da verdade. Ou seja, não adianta ficar sofrendo, se estressando por eles. A gente deve orar, ter expectativa do Criador lhes conceder o arrependimento, mas não adianta ficar discutindo, ficar xingando, porque isso só vai estar alimentando. Aí a gente vai estar caindo na armadilha do inimigo, vai estar só alimentando assim o ódio das pessoas pelos cristãos, não vai estar sendo sábio, né? Então nós temos que ser mansos, e se o Criador quiser conceder o arrependimento a essas pessoas, Ele concede, entende? Então, assim, essa palavra caiu perfeitamente como uma luva para a situação. E eu acho que isso é incrível, né? E o mais incrível de tudo é que eu fui analisar 1 Pedro 2, a partir do versículo 11, que é o que eu vou falar esse vídeo com vocês, né? Para finalizar aqui com as Escrituras. E justamente, já aconteceu isso diversas vezes, e justamente combina também com esse assunto. Então, o Criador, eu percebo que Ele nos faz passar por processos que são perfeitos, assim. Às vezes a gente passa por uma luta, um processo,
E Ele só está nos capacitando, porque quando você se dispõe a ser um servo do Criador, você fala: eis-me aqui, eu entrego a Ti tudo, a minha vida, meus sentimentos, minha saúde, tudo é Teu, Pai. Ele vai fazer você passar por processos por amor da igreja dele, para que você depois possa exortar a igreja e adquirir sabedoria. Então, ele faz isso também por amor de nós, porque aquilo que ele nos permite padecer, como eu já falei anteriormente, é naquilo que nós receberemos a glória no futuro. Não que nós façamos as coisas por pensando em recompensas, né? Até porque tudo que nós fazemos de bom vem do Criador. Mas assim, o que eu posso dizer então? Até me confundi aqui na argumentação. Mas é o seguinte, ele nos faz, lembrei então, ele nos faz passar perfeitamente pelos processos e isso também é um aceleramento. Então assim, deixa eu explicar essa lógica do aceleramento. Conforme você se entrega ao Criador e quanto mais você servir a Ele, por exemplo, se eu tiver a disciplina para vir aqui todos os dias, eu preciso crer que isso vai ser mais vantajoso, vai estar sendo agradável ao Criador do que eu vir aqui 3 vezes por semana. Eu preciso ter essa fé de que vale a pena e de que o Criador, eu estou agradando o Criador vindo aqui todos os dias, certo? Por mais que isso seja uma coisa boa para mim, que eu me sinta bem fazendo, que me ajuda a crescer com Deus, eu sei que, e se eu não fizer, por algum tempo eu começo a ficar também ansioso, enfim, o Espírito nos conduz a isso. Só que também exige uma disciplina, uma fé, vir aqui todos os dias. E portanto, eu sinto que assim, quanto mais você serve ao Criador, quanto mais horas você dedicar, né? Quanto mais tempo você dedicar na meditação, mais você deixa de ver um vídeo de jogo, de, sei lá, assistir alguma besteira e você está ali ouvindo uma pregação, ouvindo um louvor, meditando nas palavras, tempo de oração, de leitura da palavra, né? Ou seja, coisas consagradas ao Criador, altares que você levanta ao Pai. É necessário a gente crer que tem um motivo para isso, porque se você só achar que você está salvo e que não vai fazer diferença as suas atitudes, então a gente vai estar perdendo tempo assistindo futebol, fazendo um monte de coisa que não tem sentido, sabe? Então é necessário a gente crer que tem diferença, porque senão não faz diferença. Eu posso vir aqui 3 vezes por semana e ficar jogando videogame, entende? Então, dessa forma, é a lógica do aceleramento. O último raciocínio antes de ir para a palavra, né? A lógica do aceleramento é que eu creio que quanto mais eu trabalhar para o Criador, mais ele vai trazer esses processos. Então ocorrem batalhas espirituais, porque eu estou me colocando ali na brecha, estou me colocando ali pela igreja, só que ao mesmo tempo que ocorrem as batalhas espirituais, mais rápido o Criador vai te conceder a sabedoria, a fé, porque essa fé, a sabedoria, ele não vai derramar do nada, exige um sacrifício, um tempo com ele, um tempo servindo as pessoas, fazendo justiça também. Não adianta nada você só pedir para o Criador, sendo que você não está ofertando, você não está ajudando alguém, você não está fazendo justiça nenhuma, ensinando para ninguém nada. Então como é que você quer que ele derrame sabedoria? Como é que você quer que ele derrame uma unção em você para você curar as pessoas, se você não está servindo as pessoas primeiro? Entende? Ele não vai derramar nada do nada, e nada que você não esteja preparado para usar. Porque se ele fizer isso, depois você vai ser cobrado pela sabedoria que você não utilizou, pela energia que você não utilizou, por tudo que você não usou, que ele te concedeu. Nós seremos cobrados. Então é por isso que nós temos primeiro que servir, para depois receber mais do Criador. Dessa forma, essa pregação eu gostei bastante, espero que vocês tenham conseguido compreender, porque 14 minutos não é para qualquer um, né? Então, se você conseguiu permanecer entendendo os raciocínios até aqui, muito obrigado, parabéns, que o Criador te conceda muitas bênçãos assim, de verdade, porque significa que você realmente está querendo alguma coisa com o Pai. E eu peço que vocês deixem o gostei e os comentários de vocês, tá? Eu vou finalizar com alguns versículos aqui, de 1 Pedro.
Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem ao Criador no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, naquilo que falarem mal de nós, nós temos que fazer o quê? Glorificar a Deus através das boas obras, através da paciência, através de agir conforme a palavra e não rebater na mesma moeda, né? Então olha que incrível, né? Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores. Então olha isso, por que os políticos hoje são satânicos e maus e assim, horríveis e burros e tudo que você imaginar de ruim? E por que nós temos esse presidente que nós temos, por exemplo? Porque eles são enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, né? Para provar os justos e edificá-los e ao mesmo tempo para castigar os malfeitores. E por quê? E os ímpios, né? Porque eles são apenas um reflexo, esses políticos, os líderes, são apenas um reflexo da população. Então, se a população é idólatra, se a população é entregue à luxúria, vive para si e não para o Criador, se a população é ignorante, é invejosa, fala mal dos outros, maledicente e tudo que você imaginar de ruim, da mesma forma, esses políticos e os governadores, eles vêm como um reflexo deles e para castigá-los, para castigar a população e também para que se cumpra as escrituras, né, sobre o fim dos tempos, que é necessário que essas coisas aconteçam. Só que da mesma forma, isso é para o louvor dos que fazem o bem, porque a tribulação, ela produz experiência e ela produz a glória vindoura. Então, é uma coisa que é bom para nós. Se tivesse um presidente super bom, talvez a gente não tivesse, na verdade eu tenho certeza, não estaria aqui servindo ao Criador, né? Enfim, toda honra e glória a Ele, porque Ele que nos escolheu. Mas eu acho que os tempos difíceis, eles produzem, né, servos do Criador, produz esse avivamento, essa nova geração de servos do Altíssimo. Como livres... Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo como a liberdade por cobertura da maldade, mas como servos do Criador. Então aqui nós não podemos utilizar da nossa liberdade para justificar, fazer o mal ou retribuir o mal, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Então no próximo vídeo eu finalizo, que é o versículo 18 ao 25, né? Hoje foi do 11 até o 17, tá? Então, meus irmãos, eu gostei muito dessa palavra, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí que eu realmente gosto deles, tá? Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e muito obrigado a todos por estarem assistindo até aqui. Eu fico muito feliz de verdade por todos vocês, por acompanhar os vídeos, por estar se inscrevendo e glória ao Criador, né? Aqueles que eu não puder ver nessa vida, que nós possamos nos encontrar um dia na Nova Jerusalém ou no milênio, se for aqui na Terra, para nós, enfim, comemorarmos e celebrarmos a vitória em Cristo que nós temos, tá? Então que o Criador vos abençoe, meus irmãos, e até a próxima. Fui!